Eu quase perdi tudo. Minha esposa, meu emprego, meus amigos, minha sanidade. E o pior, o inimigo sempre fui eu mesmo. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Vamos juntos alcançar a meta de 1000 inscritos. Eu não sei nem por onde começar isso. Minhas mãos estão tremendo enquanto digito. Mas eu prometi para mim mesmo que ia contar tudo, do começo ao fim, sem esconder nada. Porque se a minha história ajudar pelo menos uma pessoa a não cometer os mesmos erros que eu cometi, já vai ter valido a pena. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos. E durante quase 2 anos, eu fui o maior veneno da minha própria vida. Mas antes de chegar no caos, eu preciso voltar lá atrás. Bem lá atrás. Eu cresci numa casa que, por fora, parecia normal. Meu pai era caminhoneiro, ficava semanas fora. Minha mãe trabalhava como auxiliar de limpeza em 2 lugares diferentes. Eu e meu irmão mais velho, o Danilo, ficávamos muito sozinhos. Meu pai, olha, eu não quero demonizar o homem. Ele trabalhava duro, sustentava a casa, nunca deixou faltar comida. Mas ele tinha um jeito de falar que cortava. Não era agressivo no sentido de gritar ou bater. Era pior. Era aquele tipo de pessoa que te diminuía com calma, sabe? Com uma frieza cirúrgica. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, levei um desenho que fiz na escola. Eu estava orgulhoso. Era um desenho de uma casa com a família toda na frente. A professora tinha elogiado. Eu corri para mostrar para o meu pai quando ele chegou de viagem. Ele olhou por 2 segundos, colocou na mesa e disse: "Tá torto. Você não consegue fazer uma linha reta, Rafael." E voltou a assistir televisão. Parece pouco, né? Parece besteira. Mas quando você é criança e cada vez que tenta mostrar algo, recebe de volta um comentário assim, aquilo vai construindo uma coisa dentro de você. Uma voz que diz: "Você não é bom o suficiente." Meu irmão Danilo era tudo que eu não era. Ele era mais alto, mais forte, mais popular na escola. Meu pai gostava dele de um jeito diferente. Assistiam jogos juntos, conversavam sobre carro. Comigo, era sempre aquele silêncio. Ou pior, era aquela comparação. Por que você não é mais como o seu irmão? Minha mãe tentava compensar. Ela me abraçava, dizia que me amava, me elogiava. Mas mesmo o amor dela não conseguia apagar a voz do meu pai, que já tinha se instalado dentro da minha cabeça como um parasita. Na escola, eu era um menino quieto. Não era o que sofria bullying pesado, era o invisível. Aquele que ninguém escolhia por último, mas também ninguém escolhia por primeiro. Eu existia no meio termo. E conforme fui crescendo, fui desenvolvendo uma habilidade muito perigosa. A de interpretar tudo, absolutamente tudo, como uma confirmação de que eu não tinha valor. Se um colega não me chamava para jogar bola, não era porque o time já estava cheio, era porque ele não me queria lá. Se uma menina ria enquanto olhava na minha direção, não era por causa de uma piada da amiga, era rindo de mim. Se um professor me corrigia, não era pedagogia, era porque eu era burro. Eu construí um mundo inteiro de interpretações distorcidas, e vivia nele como se fosse a realidade. Mas, e aqui é importante, essa insegurança era, digamos, administrável. Eu funcionava. Eu tinha amigos, saía, trabalhava, namorava. A insegurança estava lá. Sim, como uma dor nas costas crônica. Incomodava, mas eu tinha aprendido a conviver. Até conhecer a Camila. Eu conheci a Camila quando tinha 26 anos. Foi numa festa de aniversário de um amigo em comum, o Tiago. Eu quase não fui nessa festa. Estava cansado, tinha trabalhado o dia todo, e a minha vontade era ficar em casa assistindo série. Mas o Tiago insistiu, e eu fui. E lá estava ela. Camila era, como eu descrevo. Ela não era aquele tipo de mulher que para uma sala quando entra. Ela era mais sutil que isso. Ela tinha um sorriso que parecia ser só para você. Sabe, quando alguém te olha e você sente que, naquele momento, você é a única pessoa no universo. Era assim. Ela tinha cabelo castanho escuro, sempre meio solto, olhos cor de mel, e uma risada que eu juro que curava qualquer coisa. Ela trabalhava como fisioterapeuta. Era inteligente, engraçada, gentil, e, o que mais me assustava, ela se interessou por mim. Por mim. A gente conversou a noite inteira naquela festa. Sobre tudo e sobre nada. Sobre filmes ruins que a gente amava. Sobre comida,
sobre infância, sobre sonhos. Quando eu vi, eram 3 da manhã e a gente estava sentado na calçada do lado de fora, dividindo um copo de cerveja quente. Ela me deu o número dela. E quando eu mandei mensagem no dia seguinte, ela respondeu em menos de 5 minutos. No começo, eu estava nas nuvens. A gente começou a sair, e cada encontro era melhor que o anterior. Ela me fazia rir, me fazia sentir interessante, me fazia sentir visto. Mas a insegurança, aquele parasita que morava em mim, já estava acordando. Logo no primeiro mês, comecei com os pensamentos. Por que ela está comigo? Ela podia estar com qualquer um. Ela é bonita demais para mim. Uma hora ela vai perceber quem eu realmente sou e vai embora. Mas, como eu disse, naquela época eu ainda conseguia controlar. Era como uma coceira. Incomodava, mas eu não me coçava. Eu respirava fundo, lembrava que ela estava ali por escolha, e seguia em frente. A gente namorou por 2 anos. 2 anos incríveis. Ela me apresentou para a família dela. Gente boa, acolhedora. O pai dela, seu Antônio, me tratava melhor do que meu próprio pai. Me chamava de filho já no 3º mês. A mãe dela, Dona Helena, sempre me mandava marmita quando sabia que eu estava tendo uma semana difícil no trabalho. Eu me sentia parte de algo, de uma família de verdade. Com 28 anos, eu pedi a Camila em casamento. Nada extravagante. Fiz um jantar em casa. Cozinhei o prato favorito dela, lasanha de frango. Ela era louca por lasanha de frango. E pedi. Ela chorou. Eu chorei. Foi perfeito. A gente casou 6 meses depois. Cerimônia simples, no civil, com um jantar para amigos e família num restaurante. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha muito amor. E nos primeiros 2 anos de casamento, eu fui genuinamente feliz. A insegurança existia, mas era como aquela dor nas costas. Eu convivia, até que algo mudou. Para entender o que aconteceu, eu preciso explicar o contexto. Eu trabalhava como analista financeiro numa empresa de médio porte. Era bom no que fazia. Não excepcional, mas competente. Meu chefe, o Ricardo, gostava de mim. Eu tinha sido promovido 2 vezes em 3 anos. As coisas iam bem, até que a empresa passou por uma reestruturação. Cortaram gente, mudaram processos, e o Ricardo foi demitido. No lugar dele, veio a Fernanda. E a Fernanda tinha um estilo de gestão completamente diferente. Ela era dura, direta, cobrava resultados com uma intensidade que eu nunca tinha experimentado. E, vocês já devem imaginar, para alguém com a minha insegurança, aquilo foi combustível puro. Cada feedback negativo dela, eu internalizava como um ataque pessoal. Cada reunião onde ela questionava meu trabalho, eu saía tremendo. Comecei a dormir mal. Comecei a duvidar da minha competência. A voz do meu pai voltou com força total. Você não é bom o suficiente. Nunca foi. E foi nesse contexto, estressado, dormindo mal, com a autoestima no chão, que a insegurança sobre a Camila começou a crescer. Começou com coisas pequenas. Tão pequenas que, olhando agora, eu tenho vergonha. Um dia, Camila chegou do trabalho mais tarde que o normal. Meia hora de atraso. Meia hora. Ela explicou que uma paciente tinha tido uma crise e ela precisou ficar. Normal. Completamente normal para quem trabalha com saúde. Mas quando ela foi tomar banho, eu mal consigo escrever isso. Peguei o celular dela e olhei as mensagens. Não encontrei nada. Obviamente. Mas o alívio durou pouco. Porque a voz na minha cabeça disse, ela pode ter apagado. E aí começou. Nas semanas seguintes, eu comecei a prestar atenção em tudo. E quando digo tudo, é tudo. Camila mudou o perfume. Para quem ela está se perfumando? Camila começou a ir na academia com mais frequência. Para quem ela quer ficar bonita? Camila ria de uma mensagem no celular. Quem está fazendo ela rir? Camila saía com as amigas. Será que são mesmo as amigas? Eu sei. Eu sei como isso soa. Soa patético. Soa doentio. E era. Mas na minha cabeça, naquele momento, cada uma dessas coisas era uma peça de um quebra-cabeça que eu estava montando. E a imagem que eu via formando era: a minha esposa estava me traindo. Eu preciso ser honesto aqui. Em nenhum momento, nenhum, a Camila deu qualquer motivo real para eu suspeitar. Ela era transparente. Deixava o celular em qualquer lugar, nunca escondia nada. Sempre me contava sobre o dia dela. Me incluía nos planos. Me apresentava aos colegas de trabalho.
Mas a insegurança não funciona com lógica. Ela pega a realidade e distorce. Transforma amor em suspeita. Transforma gentileza em culpa. E essa foi a parte mais cruel de tudo. Camila, percebendo que eu estava estranho, porque eu estava estranho, mais calado, mais distante, mais irritadiço, começou a fazer mais coisas por mim. Mais carinho, mais atenção, mais gestos de amor. Ela passou a preparar o café da manhã para mim todos os dias, mesmo tendo que acordar mais cedo. Ela comprou ingressos para um show de uma banda que eu gostava, pra gente ir junto. Ela escreveu um bilhete e colocou na minha mochila do trabalho. Eu te amo. Você é o melhor marido do mundo. Não esquece disso. Qualquer pessoa normal teria derretido. Qualquer pessoa normal teria visto aquilo pelo que era. Uma esposa amorosa tentando cuidar do marido que ela percebia estar sofrendo. Mas o que eu pensei? Ela está se sentindo culpada. Por isso está fazendo tudo isso. É compensação. Ela trai e depois tenta compensar sendo a esposa perfeita. Eu transformei cada gesto de amor dela numa prova da traição que eu tinha inventado. O café da manhã, todo dia, culpa. Os ingressos do show, tentativa de me distrair. O bilhete na mochila, manipulação. Eu estava criando uma narrativa inteira, na minha cabeça. Uma ficção completa, com personagens, motivações, cenas. E eu era ao mesmo tempo o autor e a vítima da minha própria história inventada. A insegurança é como um câncer. Se você não trata, ela se espalha. Ela não fica contida numa área da sua vida, ela invade tudo. No trabalho, eu já estava mal por causa da Fernanda. Mas agora, com a paranoia sobre a Camila consumindo minha mente 24 horas por dia, eu mal conseguia me concentrar. Comecei a cometer erros. Erros que eu nunca cometia. Esqueci de enviar um relatório importante. Errei cálculos numa planilha, que foi apresentada para o diretor. Cheguei atrasado 3 vezes numa semana porque ficava até 3 da manhã verificando as redes sociais da Camila. Sim, eu fazia isso. Eu ficava horas olhando o Instagram dela, vendo quem curtiu as fotos, quem comentou, quem ela estava seguindo. Se um homem curtia uma foto dela, eu entrava no perfil do cara e investigava. Quem era? Onde trabalhava? Se tinha alguma conexão com ela. Isso me consumia horas. Horas que eu devia estar dormindo, descansando, vivendo. No trabalho, a Fernanda me chamou para uma conversa. Foi direta. Rafael, seu desempenho caiu drasticamente nos últimos 2 meses. O que está acontecendo? Eu podia ter sido honesto. Podia ter dito que estava passando por um momento difícil. Mas a insegurança não te deixa ser vulnerável. Ela te convence de que mostrar fraqueza é o mesmo que dar uma arma para a pessoa te destruir. Então eu disse que estava tudo bem, que ia melhorar. Não melhorou. Com meus amigos, a coisa ficou igualmente feia. Meu melhor amigo, o Lucas, me chamou para sair num sábado. Bar, cerveja, conversa, o de sempre. Mas eu estava tão consumido pela paranoia que comecei a interrogá-lo. Lucas, você acha que a Camila é feliz comigo? Você já ouviu alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa sobre ela? Você acha que ela, sei lá, você acha que ela olha para outros caras? Lucas me olhou, como se eu tivesse ficado louco. Sendo justo, eu estava ficando. Cara, do que você tá falando? A Camila te ama. Qualquer pessoa com olhos na cara vê isso. Você tá bem? Eu não estava bem, mas disse que sim. E aí comecei a me afastar do Lucas. Por quê? Adivinhem, a minha mente distorcida começou a pensar. E se o Lucas sabe de algo e está escondendo? E se ele está acobertando ela? E se é com ele? Meu melhor amigo. O cara que estava do meu lado desde os 12 anos. Eu comecei a suspeitar dele. E isso me levou ao isolamento. Parei de responder mensagens. Parei de aceitar convites. Parei de frequentar o churrasco mensal do grupo. Um por um. Fui cortando todo mundo. O Thiago me mandou mensagem. Rafa, tá tudo bem? Faz tempo que a gente não te vê. Não respondi. O Marcos ligou 3 vezes num dia. Não atendi. O Lucas apareceu na minha casa. Eu disse pela porta que estava gripado. Ele foi embora, mas eu vi pela janela que ele ficou parado no carro por uns 5 minutos, preocupado. Eu estava me trancando no meu próprio inferno. E o pior é que eu achava que estava me protegendo. Com a paranoia no pico, era inevitável que eu começasse a confrontar a Camila. O primeiro confronto foi sutil, se é que dá para chamar assim. Numa noite,
Ela estava no celular respondendo mensagens. Rindo. Quem é? Perguntei, tentando parecer casual. Ah, Priscila. Ela mandou um meme muito bom. Olha. Ela me mostrou o meme. Era engraçado. Era, de fato, a Priscila, a melhor amiga dela desde a faculdade. Mas eu não ri. Eu fiquei em silêncio. E ela percebeu. Rafa, o que foi? Nada. Não é nada. Fala. Você tem conversado muito com gente no celular ultimamente. Ela me olhou confusa. Rafa, eu sempre converso com as meninas. Sempre. O que tem de diferente? Nada. Esquece. Mas eu não esqueci. E ela também não. Eu vi nos olhos dela uma sombra de preocupação. O segundo confronto foi pior. Ela mencionou que um colega de trabalho novo, o Diego, era muito legal. Só isso. A frase exata foi: entrou um fisioterapeuta novo na clínica, o Diego. Gente boa, muito competente. Minha reação? Eu travei. Literalmente parei de comer no meio do jantar. Diego. Diego. Por quê? Você nunca mencionou nenhum colega homem antes. Isso não era verdade. Ela já tinha mencionado vários. Mas a insegurança reescreve sua memória. Rafa. Claro que já. O Fernando trabalha lá há anos. Eu sempre falo dele. É diferente. Diferente como? Do jeito que você falou. Gente boa, muito competente. Você nunca fala assim de ninguém. Ela largou o garfo. Rafael, o que você tá insinuando? Eu não tô insinuando nada. Tá sim. Fala. Esquece, Camila. Não. Não vou esquecer. Você acha que eu tenho alguma coisa com o Diego, um cara que eu conheci faz uma semana? Eu não disse isso. Mas pensou. Silêncio. Ela levantou da mesa, lavou o prato e foi pro quarto sem falar mais nada. Eu fiquei ali, sozinho, na cozinha, com aquela sensação horrível de que eu tinha feito algo errado, mas sendo incapaz de admitir. E o que eu fiz depois? Fui verificar as redes sociais dela para ver se ela seguia algum Diego. Seguia. Era o Diego da clínica. Perfil profissional, foto de jaleco, posts sobre fisioterapia. Casado. Com filhos. Isso me acalmou. Por 5 minutos. Depois a voz voltou. Casado não significa nada. Pessoas casadas traem o tempo todo. Os meses foram passando e eu fui ficando pior. Muito pior. Comecei a fazer coisas que eu jamais pensei que seria capaz. Rastreei o celular dela. Baixei um aplicativo de localização e instalei no celular dela enquanto ela dormia. Eu sabia a senha porque ela nunca escondeu. A senha era a data do nosso aniversário de casamento. Isso deveria ter me mostrado algo. Não? A mulher usava nossa data como senha. Mas não. Eu usei essa confiança contra ela. Passei a monitorar cada passo dela. Trabalho, academia, supermercado, casa da mãe. Tudo batia. Ela estava exatamente onde dizia estar, sempre. Mas eu continuava verificando. Compulsivamente. 10, 15 vezes por dia. 2. Comecei a ligar para a clínica dela. Ligava e perguntava se a doutora Camila estava. Quando confirmavam que sim, eu desligava. Sem falar nada. Fiz isso tantas vezes que a recepcionista comentou com ela sobre as ligações estranhas. Camila me perguntou se eu sabia de algo. Eu disse que não. 3. Passei a questionar tudo. Se ela comprava uma roupa nova, eu perguntava para quem era. Se ela arrumava o cabelo, eu perguntava por quê. Se ela demorava 5 minutos a mais no banho, minha mente já criava cenários. E em paralelo, cada gesto de amor dela, cada um, eu distorcia. Ela organizou uma festa surpresa pro meu aniversário. Chamou meus amigos, os poucos que ainda tentavam manter contato. Minha mãe fez bolo, decorou a sala. Eu cheguei em casa, vi tudo aquilo, e a primeira coisa que pensei foi: ela está exagerando. Ninguém faz isso sem motivo. Ela está compensando alguma coisa. Na frente de todo mundo, eu sorri, agradeci, mas por dentro, eu estava destruído, porque eu queria acreditar que era amor. Eu queria, mas a voz não deixava. Minha mãe, que me conhece como ninguém, me puxou num canto naquela noite. Filho, você tá bem? Você tá com uma cara. Tô bem, mãe. Você não tá. Eu te conheço. O que tá acontecendo? Nada, mãe. Só cansaço do trabalho. Ela não acreditou, mas respeitou. Chegou um ponto onde eu não estava mais apenas desconfiando em silêncio.
Eu comecei a atacar. Os confrontos com a Camila ficaram frequentes. Semanais. Depois, quase diários. Por que você demorou 40 minutos no mercado? Fica a 10 minutos daqui. Quem é esse cara que comentou na sua foto? Você não me ama mais, admite. Se você quisesse estar aqui, estaria. Você fica porque tem pena de mim. Cada frase dessas era uma facada nela. E eu via o brilho dos olhos dela apagando a cada acusação. Via o sorriso desaparecendo. Via os ombros caindo. E ela tentava. Meu Deus, como ela tentava. Rafa, eu te amo. Eu te amo. O que eu preciso fazer para você acreditar? Eu não sei o que tá acontecendo com você, mas eu tô aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Me fala o que eu posso fazer. Qualquer coisa. Eu faço. E sabe o que é o mais doentio? Quando ela dizia essas coisas, quando ela se abria, quando ela ficava vulnerável e me oferecia todo o amor do mundo, eu interpretava como manipulação. Ela é boa nisso. Ela sabe o que dizer para me convencer. Está me fazendo de trouxa. Eu estava tão perdido dentro da minha própria mente que o amor verdadeiro tinha virado veneno na minha interpretação. A primeira grande consequência veio no trabalho. Eu recebi uma advertência formal. Meu desempenho estava péssimo. Eu mal aparecia nas reuniões, e quando aparecia, estava claramente em outro lugar. A Fernanda me deu um prazo de 30 dias para melhorar. Eu não melhorei. Eu fui demitido 45 dias depois. Quando cheguei em casa e contei para Camila, sabe o que ela fez? Ela me abraçou forte e disse: vai ficar tudo bem. A gente resolve junto. Você vai encontrar algo melhor. E eu, em vez de me apoiar nela, pensei, agora que eu perdi o emprego, vai ser a desculpa perfeita para ela ir embora. Eu comecei a procurar emprego, mas a paranoia e a insônia me sabotavam. Ia para a entrevista com olheira, desatento, nervoso. Fui rejeitado em 6 processos seletivos seguidos. Cada rejeição alimentava mais a insegurança. Você não presta para nada. Nem trabalhar você consegue. A Camila tem nojo de você. E em casa, a situação virou um campo minado. Uma noite, e essa noite eu nunca vou esquecer, Camila chegou tarde. Não muito tarde, umas 8 da noite. Ela tinha ido tomar um café com a Priscila depois do trabalho. Tinha avisado por mensagem. Eu vi a mensagem. Li a mensagem. Mas quando ela chegou, algo estourou dentro de mim. Eu estava sentado no escuro, na sala, esperando. Ela entrou, acendeu a luz, me viu e levou um susto. Rafa, que susto! Por que você tá no escuro? Onde você estava? Eu te mandei mensagem. Fui tomar café com a Pri. Até essa hora. Rafa, são 8 horas. São 8h17. Ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era algo pior. Era pena, misturada com medo. Rafael, eu não sei mais o que fazer. Eu te amo, mas eu não aguento mais isso. Você não confia em mim. Você acha que eu tô te traindo, e eu nunca fiz nada, pra merecer isso. Ela estava chorando. Me fala, me olha nos olhos e me fala. Você acha que eu tô te traindo? E eu, o covarde, o miserável, em vez de ser honesto, em vez de dizer não, eu sei que você não está. O problema sou eu. Eu disse. Eu não sei, Camila. Eu não sei mais de nada. Ela largou a bolsa no chão. Subiu pro quarto. E pela primeira vez em nosso casamento, ela trancou a porta. Eu dormi no sofá. Ou melhor, eu fiquei acordado no sofá a noite inteira, ouvindo ela chorar do outro lado da parede. Depois daquela noite, as coisas aceleraram ladeira abaixo. Camila ficou mais distante. Não por maldade, por proteção. Ela estava se blindando. Falava o necessário. Respondia quando perguntada. Mas o brilho, a espontaneidade, as risadas, tudo estava morrendo. E o mais irônico, esse distanciamento dela, que eu causei, serviu de prova para minha mente doente. Tá vendo? Ela tá distante. Ela não te ama mais. Ela tem outro. Era um ciclo infernal. Eu a empurrava com minhas acusações. Ela se afastava para se proteger. O afastamento dela me dava provas para mais acusações, que a empurravam mais, que a afastavam mais. Um ciclo que só podia terminar de um jeito: destruição. Eu perdi o segundo emprego. Sim, eu consegui outro emprego, numa empresa menor, e perdi em 4 meses. Mesmo motivo: desatenção,
erros, faltas, conflitos com colegas. Eu estava implicando com todo mundo. A insegurança não era mais só sobre a Camila, era sobre tudo. Eu brigava com colegas por olhares que eu interpretava como desprezo. Questionava chefes que eu achava que queriam me demitir. Desconfiava de todos. Financeiramente, a situação ficou crítica. Camila passou a sustentar a casa sozinha. E ela fez isso sem reclamar, sem jogar na minha cara, sem cobrar. Pagou as contas, fez as compras, manteve tudo funcionando. E o que eu pensei? Que ela estava mantendo a fachada. Que ela ficava por pena. Ou pior, que ela ficava porque era conveniente até ela arrumar uma forma de sair. Meus amigos, nessa altura, eu praticamente não tinha mais. O Lucas mandou uma última mensagem longa. Eu lembro de cada palavra. Rafa, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas eu tô vendo meu amigo desaparecer. Você parou de falar comigo, parou de falar com todo mundo. A Camila é um anjo e você tá tratando ela como inimiga. Eu tô te dizendo como amigo, você precisa de ajuda. Procura um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa. Eu tô aqui quando você quiser conversar, mas eu não vou ficar assistindo de braços cruzados. Se você não fizer nada, eu vou perder a esperança em você. E eu não quero perder a esperança em você, irmão. Eu li, senti um aperto no peito, e não respondi, porque na minha cabeça distorcida, até o Lucas tinha virado o inimigo. Ele deve estar do lado dela. Todo mundo está do lado dela. Ninguém se importa comigo. Eu estava completamente sozinho. Não porque as pessoas me abandonaram, mas porque eu expulsei cada uma delas da minha vida. Foi numa terça-feira. Eu lembro porque era dia de futebol, e a TV estava ligada no jogo, mas eu não estava assistindo. Eu estava no celular, fazendo o que eu fazia toda noite, vasculhando as redes sociais da Camila. E aí eu vi uma foto no Instagram da Priscila. Um jantar de aniversário. Várias pessoas na mesa. E lá, na ponta, estava a Camila, sorrindo. E ao lado dela, um homem. Eu não conhecia. Meu sangue gelou. Eu dei zoom. O cara estava ao lado dela, mas não estava abraçando nem nada. Era só a disposição da mesa. Podia ser qualquer um. Marido de alguma amiga. Colega. Primo. Qualquer um. Mas para mim, naquele momento, era a prova definitiva. É ele. É com ele. Eu sabia. Camila chegou em casa meia hora depois. Alegre. Cheirando a perfume. O perfume dela, que ela sempre usava, e a comida de restaurante. Oi, amor. O jantar da Pri foi ótimo. Você devia ter ido. Ela tinha me convidado. Eu tinha recusado. Como recusava tudo. Eu não respondi. Fiquei olhando para ela. Rafa, tudo bem? Quem é o cara? Que cara? O cara na foto. Do jantar. Quem é? Ela parou. Pensou. Entendeu. O Gustavo. É o namorado novo da Juliana. Rafa, pelo amor de Deus. Ele estava do seu lado. Ele estava do lado de todo mundo. Era uma mesa redonda. E aí explodiu. Tudo que estava represado, de ambos os lados, explodiu. Ela gritou. Pela primeira vez em anos, a Camila gritou. Eu não aguento mais. Rafael, eu não aguento. Eu abri mão de tudo por você. Eu engoli cada acusação, cada olhar de desconfiança, cada interrogatório. Eu fiquei quando todo mundo me disse para ir embora. A minha mãe me implorou para sair. A Priscila me implorou. E eu fiquei porque eu te amo. Mas você não deixa. Você não deixa eu te amar. Ela estava soluçando, encostada na parede da sala, escorregando até o chão. Eu sou uma boa esposa, Rafael. Eu sei que sou. Eu nunca olhei para outro homem. Nunca. E mesmo assim, eu me sinto a pior pessoa do mundo todo santo dia, porque meu marido me olha como se eu fosse uma criminosa. E aí ela disse a frase que me partiu ao meio. Eu não tenho mais nada para te dar, Rafa. Eu já dei tudo. Se isso não é suficiente, então eu não sei o que é. Ela levantou, foi pro quarto, e dessa vez, ela não trancou a porta. Ela fez algo pior. Ela começou a arrumar uma mala. E foi ali, naquele exato momento, vendo a mulher que eu amava colocando roupas numa mala com as mãos tremendo e os olhos inchados, foi ali que algo dentro de mim quebrou. Não a insegurança, não a paranoia, a negação. Foi como se alguém tivesse puxado uma cortina e, pela primeira vez em meses, talvez anos, eu vi a cena com clareza. Eu vi uma mulher que nunca me traiu, que me amou incondicionalmente,
que suportou o insuportável, que recebeu o veneno e devolveu o amor, que ficou quando qualquer pessoa razoável teria ido embora, e que agora, finalmente, tinha chegado no limite, e eu vi a mim mesmo, o monstro que eu tinha me tornado, não por maldade, não por crueldade, mas por medo, um medo tão grande, tão antigo, tão profundo, que tinha me transformado na pior versão possível de mim mesmo. Eu desabei, literalmente. Meus joelhos cederam e eu fui pro chão do quarto. E comecei a chorar de um jeito que eu não chorava desde criança. Um choro que vinha do fundo, que sacudia meu corpo inteiro. Camila. Ela parou de arrumar a mala. Me olhou, mas não se aproximou. E eu não a culpo. Camila, por favor, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te contar tudo. Ela se sentou na beira da cama. Eu fiquei no chão. E pela primeira vez na minha vida, eu fui completamente, brutalmente, dolorosamente honesto. Eu contei tudo. Comecei pelo começo. Contei sobre meu pai, sobre os comentários, sobre a comparação com o Danilo, sobre a voz que se formou dentro de mim dizendo que eu não era bom o suficiente. Contei coisas que eu nunca tinha falado pra ninguém, coisas que eu mal admitia pra mim mesmo. Contei sobre como aquela insegurança era uma sombra que sempre existiu, mas que eu conseguia controlar, e sobre como o estresse do trabalho, a pressão da Fernanda, a perda de confiança profissional, tudo isso fez a sombra crescer até virar um monstro. E aí eu contei as coisas difíceis. Contei que eu verificava o celular dela. Contei sobre o aplicativo de rastreamento. Contei sobre as ligações para a clínica. Contei sobre as horas que eu passava vasculhando as redes sociais dela. Contei sobre as interpretações distorcidas, como eu transformava cada gesto de amor em evidência de traição. Contei que eu suspeitei do Lucas, do Diego, de colegas que eu nunca conheci, de homens que curtiam as fotos dela, de fantasmas que nunca existiram. Contei que eu sabia, em algum lugar dentro de mim, eu sabia, que ela não me traía, mas que a voz era mais forte, o medo era mais forte, a certeza de que eu não merecia ser amado era mais forte do que qualquer prova de que eu era amado. E por fim, contei a coisa mais difícil de todas. Eu sei porque eu sou assim, Camila. Eu sei de onde vem isso. Ela esperou. Quando eu tinha 14 anos, meu pai levou meu irmão para uma viagem. Só os dois. Uma viagem de caminhão, coisa de 3 dias. Minha mãe ficou em casa comigo. E uma noite, o telefone tocou. Minha mãe atendeu. E eu ouvi a conversa. Eu parei. Respirar doía. Era uma mulher. Ela estava ligando para avisar minha mãe, para contar que meu pai tinha uma outra família, outra mulher e uma filha, em outra cidade, na rota dele. Camila levou a mão à boca. Minha mãe desligou o telefone e desmontou. Eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquele jeito. Ela chorou a noite inteira. E eu fiquei ali, do lado dela, com 14 anos, sem saber o que fazer. As lágrimas estavam caindo sem parar. No dia seguinte, minha mãe secou as lágrimas, fez café e agiu como se nada tivesse acontecido. Meu pai voltou 2 dias depois. A vida continuou. Eles nunca se separaram. Mas nunca mais foi a mesma coisa. Minha mãe apagou. Aquela mulher que me abraçava, que me elogiava, que me fazia sentir amado, ela foi embora. Ela ficou em casa fisicamente, mas emocionalmente, ela desapareceu. E eu enterrei isso tão fundo, Camila. Tão fundo que eu achava que tinha esquecido, mas eu não esqueci. Ficou lá, apodrecendo. E quando eu me vi num casamento feliz, com uma mulher que me ama, a parte podre de mim entrou em pânico, porque eu vi minha mãe sendo feliz, e vi tudo desmoronar. E alguma coisa dentro de mim decidiu que era melhor eu destruir antes que você destruísse, porque pelo menos assim, a dor seria por minha escolha. Eu olhei para ela. Eu não tenho desculpa. Eu te machuquei de uma forma imperdoável. Eu peguei a melhor coisa da minha vida e tentei destruir com as minhas próprias mãos. Não porque você fez algo errado, mas porque eu estava tão quebrado por dentro que não conseguia acreditar que algo bom pudesse durar. Eu não estou te pedindo para ficar. Eu não mereço que você fique. Mas eu precisava que você soubesse. Nunca foi sobre você. Nunca. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. A melhor esposa. A melhor companheira. Você me deu tudo. E eu cuspi em tudo. E a culpa é inteiramente minha. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Camila estava chorando silenciosamente.
as lágrimas descendo pelo rosto sem que ela fizesse som nenhum. Então ela fez algo que eu não esperava, algo que eu não merecia, algo que, até hoje, eu considero o maior ato de amor que alguém já fez por mim. Ela desceu da cama, sentou no chão, do meu lado, e me abraçou apertado, com os 2 braços, encostou a cabeça no meu ombro, e disse, com a voz embargada, eu sei que você tá quebrado, Rafa. Eu sempre soube. Eu só não sabia o tamanho. Eu soluçava. Eu tô com raiva de você. Eu tô com muita raiva. Você me machucou de um jeito que eu nem sei explicar. Waz. Ela apertou mais forte. Mas eu te amo. E amor de verdade não é só pros dias fáceis. Eu fiz uma promessa pra você naquele cartório. E eu pretendo cumprir. Eu não merecia aquilo. Eu sei que não merecia. E até hoje eu carrego a gratidão e a culpa em igual medida. Mas, Rafa, escuta, isso tem que mudar. Não amanhã. Hoje, você vai procurar ajuda. Profissional, psicólogo, psiquiatra, o que for. Porque eu não vou assistir você se destruir e me destruir junto. Eu te amo demais pra isso. Se você se comprometer com isso, de verdade, eu fico. Eu fico e luto com você. Mas se você não fizer isso, eu vou. Não por não te amar, mas por me amar também. Eu concordei. Concordei com a cabeça porque minha voz não saía. E ali, naquele chão frio do quarto, abraçados e chorando, alguma coisa começou a mudar. No dia seguinte, Camila ligou para uma psicóloga que uma colega dela tinha recomendado. A doutora Patrícia marcou consulta para aquela mesma semana. Eu fui, tremendo, com vergonha, com medo, mas fui. E na primeira sessão, quando a doutora Patrícia perguntou, o que te traz aqui, Rafael? Eu chorei por 20 minutos antes de conseguir falar. O diagnóstico não veio de imediato. Isso não funciona assim na vida real. Mas ao longo das semanas, a doutora Patrícia foi mapeando tudo. A insegurança crônica, o pensamento intrusivo, a hipervigilância, a distorção cognitiva, transtorno de ansiedade generalizada com traços de ciúme patológico, alimentado por um trauma de infância não processado. Ela me encaminhou para um psiquiatra também, o Dr. Marcos. Eu comecei com medicação, ansiolítico e antidepressivo. Não foi mágico. Os primeiros dias foram terríveis. Enjoo, sonolência, confusão mental. Mas com o tempo, os remédios começaram a fazer efeito. A tempestade dentro da minha cabeça começou a diminuir. Não sumir, diminuir. O suficiente para eu conseguir pensar com clareza. A terapia foi o mais difícil, porque a terapia te obriga a olhar para a verdade. E a verdade era feia. Eu tive que encarar o que meu pai fez com a minha mãe. E o que isso fez comigo. Tive que entender que eu não era meu pai, e que Camila não era minha mãe. Tive que desmontar, peça por peça, a narrativa que eu tinha construído. A doutora Patrícia me ensinou sobre distorções cognitivas, sobre como a mente cria padrões falsos, sobre como o medo te faz enxergar ameaças onde não existem, sobre como a insegurança te faz sabotar exatamente aquilo que você mais quer proteger. Uma coisa que ela disse ficou gravada em mim para sempre. Rafael, você passou a vida inteira tentando evitar a dor de ser abandonado. E, ironia das ironias, foi exatamente isso que quase fez você ser abandonado. Não porque alguém te rejeitou, mas porque você empurrou todo mundo para longe. Isso me demoliu e me reconstruiu. Camila participou de algumas sessões de terapia de casal. Foram sessões duras. Ela falou, com toda a razão, sobre a dor que eu causei, sobre as noites que ela chorou escondida, sobre como ela começou a duvidar de si mesma, achando que talvez estivesse fazendo algo errado, sobre como ela teve que ouvir da própria mãe e da melhor amiga que deveria me deixar, e escolheu ficar. Ouvir aquilo foi como levar socos no estômago. Cada palavra. Mas eu precisava ouvir. Eu devia ouvir. A reconstrução foi lenta. Não existiu um momento mágico onde tudo ficou bem. Foi um processo diário, doloroso, com recaídas. Teve dias onde eu olhava o celular da Camila na mesa e minha mão coçava para pegar. Mas eu não pegava. Eu respirava. Ligava para a doutora Patrícia. Ou escrevia no diário que ela me pediu para manter. Teve dias onde a voz voltava. Ela não te ama de verdade. Ela tem pena de você. Mas eu já tinha ferramentas para lidar com essa voz. Eu a reconhecia, dava nome a ela, e a mandava embora. Eu também fui atrás das pessoas que eu tinha machucado. Liguei pro Lucas.
Ele atendeu no primeiro toque. E quando eu comecei a pedir desculpa, ele me cortou. Para, Rafa, para. Eu tô feliz que você ligou. Isso é o que importa. A gente conversou por 2 horas. Eu contei tudo. Ele ouviu. E no final, ele disse: Cara, eu sempre soube que tinha algo errado. Eu só não sabia como te ajudar. Mas eu nunca desisti de você. Nunca. Eu reconectei com o Thiago, com o Marcos, com outros amigos que eu tinha afastado. Nem todos entenderam. Nem todos voltaram como antes. E tudo bem. Consequências existem. E eu precisava aceitar isso. No trabalho, arrumei um emprego novo. Menor, mais simples, menos pressão. E dessa vez, eu fui honesto com o meu chefe desde o início. Disse que estava em tratamento, que tinha dias melhores e piores, e pedi paciência. E ele foi compreensivo. A transparência que eu nunca tive na vida estava finalmente aparecendo. Com minha mãe, tive a conversa mais difícil, sobre o que eu ouvia aos 14 anos. Ela ficou em choque. Não sabia que eu sabia. Chorou. Me pediu desculpa por não ter protegido melhor. E pela primeira vez, a gente falou sobre meu pai sem máscaras. Sem fingir que estava tudo bem. Faz 1 ano e 4 meses desde aquela noite no chão do quarto. Eu e a Camila ainda estamos juntos. Mas eu não vou romantizar. Nosso casamento ainda está se curando. A confiança que ela tem em mim ainda está sendo reconstruída. Porque sim, eu destruí a confiança dela também. Não por traição, mas por violência emocional. Porque foi isso que eu fiz, violência emocional. Eu preciso chamar pelo nome. Ela ainda tem dias onde fica quieta, onde eu percebo que uma sombra passa pelo rosto dela. E eu sei que ela está lembrando. Lembrando de alguma acusação, de alguma noite ruim, de alguma lágrima que caiu por minha causa. E nesses dias, eu não fujo. Eu sento do lado dela, seguro a mão dela, e digo: eu sei que eu te machuquei. E eu sinto muito. Todo dia, eu sinto muito. E ela aperta minha mão de volta. A doutora Patrícia diz que insegurança não se cura, se gerencia. E ela tem razão. A voz ainda aparece de vez em quando. Mais baixa, mais fraca, mais rara. Mas aparece. A diferença é que agora eu tenho ferramentas. Tenho consciência. Tenho apoio. E tenho a Camila, que é, sem nenhuma sombra de dúvida, a pessoa mais forte que eu já conheci. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Eu quero terminar com algumas coisas que eu aprendi. Não como conselho. Eu sou a última pessoa no mundo com direito de dar conselho. Mas como observação de alguém que quase destruiu tudo. Insegurança não tratada é uma bomba relógio. Pode levar anos, décadas, mas uma hora explode. E quando explode, não pega só você, pega todo mundo que está perto. 2. O amor dos outros não conserta o que está quebrado em você. Camila me amou com tudo que ela tinha. E não foi suficiente para me curar. Porque a cura tem que vir de dentro. Com ajuda profissional, sim. Mas a decisão de mudar tem que ser sua. 3. A mente mente. Parece redundante, mas é a verdade mais importante que eu aprendi. Seus pensamentos não são fatos. Aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, que ninguém te ama de verdade, que tudo vai desmoronar, ela não é a realidade. É o medo falando. E o medo é um mentiroso profissional. 4. Pedir ajuda não é fraqueza. Eu passei anos achando que admitir que estava mal era a mesma coisa que admitir que era fraco. E ironia. Essa recusa em pedir ajuda foi a coisa mais destrutiva que eu já fiz. 5. Você pode ser o vilão da história sem saber. Eu genuinamente acreditava que era a vítima, que o mundo estava contra mim, que as pessoas me enganavam. E o tempo todo, o agressor era eu. É uma pílula amarga de engolir, mas é necessária. 6. Nunca é tarde para mudar. Eu quase perdi tudo, mas naquela noite, naquele chão, eu escolhi a verdade. E a verdade me salvou. Para quem está passando por algo parecido, procura ajuda. Hoje, não amanhã, não segunda, não quando eu tiver tempo. Hoje, liga pro CVV 188, se precisar. Marca uma consulta. Fala com alguém. E se você é a Camila de alguém, se você está do outro lado, amando alguém que está se destruindo, saiba que o amor de vocês importa. Mesmo que a pessoa não consiga enxergar. Mesmo que ela cuspa de volta. O amor de vocês importa. Mas vocês também importam. Se cuidem também. E Camila, se por algum milagre você ler isso, eu te amo.
Eu sei que eu te disse isso 1000 vezes quando não merecia. Mas agora, com a cabeça mais clara, com o coração mais aberto, eu te amo. De verdade. Obrigado por não desistir de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Minha opinião sobre a história. Bom, pessoal, eu precisei parar um momento antes de escrever essa parte. Porque essa história, ela não é fácil de processar. Ela não é daquelas histórias onde você consegue apontar um vilão claro, xingar na tela e seguir em frente com a sua vida. Ela é desconfortável de um jeito diferente. De um jeito que gruda. E sabe por que ela gruda? Porque o Rafael não é um monstro. Eu sei que durante boa parte da história, as atitudes dele são difíceis de engolir. Rastrear o celular da esposa. Ligar para a clínica dela para confirmar que ela estava lá. Passar horas vasculhando redes sociais. Transformar cada gesto de amor em evidência de traição. Empurrar amigos, família, qualquer pessoa que tentasse se aproximar. São atitudes graves. Isso precisa ser dito com clareza. Mas o que me impede de chamar o Rafael de monstro é justamente o que torna essa história tão poderosa. Ele não fazia nada disso por maldade. Ele fazia por dor. E essa distinção importa. Não para absolver, mas para entender. Porque quando a gente entende de onde vem um comportamento, a gente consegue trabalhar nele. E quando a gente só condena sem entender, a pessoa fica presa no ciclo para sempre. O Rafael passou a infância inteira recebendo uma mensagem muito clara do pai. Você não é suficiente. Não em palavras gritadas, em silêncios, em comparações, em indiferenças. E aí, aos 14 anos, no momento exato em que um adolescente está formando sua visão de mundo, de relacionamentos, de amor, ele descobriu que o pai levava uma vida dupla. Que o homem que deveria ser o modelo de marido, de pai, de ser humano, era uma mentira. Isso não se processa facilmente. Na verdade, muitas vezes não se processa sozinho. Nunca. E o Rafael enterrou isso. Enterrou fundo. Fingiu que tinha esquecido. Seguiu em frente. Construiu uma vida. Encontrou o amor. E achou que estava bem. Mas trauma enterrado não desaparece. Ele hiberna. E quando as condições são certas, estresse, pressão, cansaço, vulnerabilidade, ele acorda. Com fome. O que me impressionou na história do Rafael não foi a queda. Foi a honestidade da queda. Pouquíssimas pessoas conseguem olhar para si mesmas com esse nível de clareza e dizer: o problema era eu. Não ela. Eu. Isso exige uma coragem que a maioria das pessoas nunca vai ter. E o momento em que ele desabou no chão do quarto, vendo a Camila fazer a mala, aquele momento foi ao mesmo tempo o ponto mais baixo e o ponto de virada. Porque foi quando a negação morreu. E sem negação, a verdade finalmente teve espaço para entrar. Agora eu quero ir um pouco mais fundo. Porque a história do Rafael levanta questões que vão muito além de um homem inseguro num casamento. A maioria das pessoas pensa que insegurança é só timidez, ou falta de confiança na hora de falar em público, ou não gostar da própria aparência. Mas insegurança crônica, o tipo que o Rafael tinha, é muito mais profundo que isso. É uma crença central, instalada geralmente na infância, de que você não tem valor, de que você não é digno de amor, de que qualquer coisa boa na sua vida é temporária, porque no fundo você não merece. Psicólogos chamam isso de esquema de defectividade, a convicção inconsciente de que existe algo fundamentalmente errado com você, que se as pessoas realmente soubessem quem você é, iriam embora. E o que uma pessoa com essa crença faz quando encontra algo bom, um relacionamento, um amor verdadeiro? Ela entra em pânico, não de forma consciente, não pensando eu não mereço isso. Mas o inconsciente age. E a forma que esse pânico se manifesta é exatamente o que vimos no Rafael. Sabotar, empurrar, testar, criar crises. Porque no fundo, a mente diz, é melhor eu destruir antes que descubram quem eu sou e me destruam. É uma estratégia de sobrevivência. Uma estratégia horrível, autodestrutiva e que machuca todo mundo ao redor. Mas é uma estratégia de sobrevivência. Tem uma coisa na história do Rafael que eu acho que merece atenção especial: o papel do pai. Não apenas o pai ausente emocionalmente, mas o pai que traiu, que mantinha outra família. Porque o Rafael, aos 14 anos, aprendeu uma lição devastadora sobre relacionamentos. As pessoas que deveriam te amar são capazes de mentir para sua cara, sorrir para você e viver uma vida completamente diferente às suas costas. Essa lição, aprendida no momento mais formativo da vida,
Virou o filtro pelo qual ele enxergava todos os relacionamentos depois. Psicólogos chamam isso de trauma de traição. E é especialmente cruel, porque contamina a capacidade de confiar. Não só em parceiros românticos, em todo mundo. No Lucas, no Tiago, nos colegas de trabalho, em si mesmo. E tem mais. O Rafael viu a mãe apagar depois da traição. Viu o amor matar uma pessoa por dentro. Inconscientemente, ele aprendeu que amar é perigoso. Que quanto mais você ama, mais você tem a perder. Então o que ele fez? Ele tentou não perder. Da única forma que sabia, destruindo primeiro. Um dos aspectos mais importantes da história é como o Rafael transformava amor em culpa. Isso tem um nome técnico, distorção cognitiva. Especificamente, um tipo chamado de leitura mental combinada com confirmação de viés. Leitura mental é quando você assume que sabe o que a outra pessoa está pensando ou sentindo, sem evidência real. Ela está fazendo isso porque está se sentindo culpada, sem que a Camila tenha dado qualquer sinal disso. Confirmação de viés é quando você só enxerga as informações que confirmam o que você já acredita. O Rafael estava convicto de que a Camila o traia. Então cada coisa que ela fazia, mesmo que fosse o oposto de uma prova de traição, era interpretada como confirmação da traição. A festa de aniversário surpresa, prova de culpa, o bilhete de amor, manipulação, o café da manhã, todo dia, compensação. Isso é como a mente humana funciona quando está em modo de ameaça constante. Ela para de processar informação de forma neutra. Ela só busca a confirmação do perigo. E o mais cruel é que essa distorção se alimenta de si mesma. Quanto mais o Rafael acusava, mais a Camila se afastava. Quanto mais ela se afastava, mais o Rafael tinha provas de que algo estava errado. Quanto mais provas, mais acusações. Ciclo infinito. Eu preciso falar sobre a Camila, porque ela é frequentemente o personagem esquecido nessas histórias. A gente foca no Rafael, porque ele é o narrador, porque a história é contada pela perspectiva dele. Mas a Camila passou por algo muito sério. Ela sofreu abuso emocional. Eu sei que essa palavra pesa, mas é preciso ser honesto. Quando você é constantemente questionada, monitorada, acusada sem motivo, tratada com desconfiança crônica, isso é abuso emocional, mesmo que não seja intencional, mesmo que venha de um lugar de dor. A Camila começou a duvidar de si mesma, a se sentir a pior pessoa do mundo sem ter feito nada. Isso é o que o abuso emocional faz. Te convence de que você é o problema. E mesmo assim ela ficou. Por amor, por compromisso, por crença de que o Rafael podia mudar. Isso não a torna fraca. Isso a torna extraordinariamente forte. Mas eu quero ser claro para quem está assistindo. Ninguém tem obrigação de ficar numa situação assim. O fato de a Camila ter ficado é uma escolha dela, nascida de um amor enorme. Mas seria igualmente válido se ela tivesse ido embora. Amor próprio também é amor. Essa é uma pergunta que muita gente vai se fazer. Mas como ele não viu? Como ele não percebeu? E a resposta é dolorosa, mas simples. Porque quando você está dentro da tempestade, você não consegue ver a tempestade. Você acha que está vendo a realidade. A negação é um mecanismo de defesa poderosíssimo. O cérebro humano é capaz de criar narrativas completamente coerentes, internamente coerentes, para justificar comportamentos que, de fora, são obviamente problemáticos. O Rafael não estava fingindo ser vítima. Ele genuinamente se sentia vítima. Essa é a tragédia central da saúde mental não tratada. Ela distorce a realidade de forma tão completa que a pessoa não consegue ver a distorção. É por isso que tratamento profissional é insubstituível. Porque o psicólogo é a pessoa de fora da tempestade, que consegue ver o que você não consegue. Agora eu quero falar diretamente, sem rodeios. Se você se reconheceu no Rafael, em alguma parte, em algum nível, esse trecho é para você. E se você se reconheceu na Camila, se você é a pessoa do outro lado, amando alguém que está te destruindo mesmo sem querer, esse trecho também é para você. Se você é o Rafael, primeiro, reconhecer é o começo, não o fim. Você pode estar lendo isso e pensando, eu faço isso, eu sou assim, eu me reconheci em tudo. E pode vir junto com esse reconhecimento uma avalanche de vergonha, de culpa. De que tipo de pessoa faz isso? Eu preciso que você ouça isso. Vergonha não te cura. Entendimento te cura. Reconhecer o padrão não é o mesmo que aceitar que você vai ser assim para sempre. É o primeiro passo para mudar. E é um passo enorme.
É o passo mais difícil. Então, se você chegou até aqui e se reconheceu, parabéns. De verdade. Você fez algo que muita gente nunca faz. Segundo, procure ajuda profissional. Não tem atalho. Eu sei que parece óbvio. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas eu preciso ser direto. Insegurança crônica, ansiedade, ciúme patológico, trauma de infância. Essas coisas não se resolvem com força de vontade. Não se resolvem com conversas com amigos. Não se resolvem com livros de autoajuda. Elas se resolvem com um trabalho terapêutico sério. Com um profissional treinado para ajudar você a desmontar os padrões que estão te destruindo. Mas psicólogo é caro. Existem opções. Clínicas Escola de Psicologia oferecem atendimento gratuito ou a preços muito acessíveis. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, oferece atendimento gratuito pelo SUS. Existem psicólogos que trabalham com escala de pagamento. Pesquise na sua cidade. Mas eu não tenho tempo. Você tem tempo para ficar horas vasculhando o celular de alguém. Você tem tempo para alimentar a paranoia. Você tem tempo para se destruir. Você tem tempo para terapia. Mas eu tenho vergonha. O consultório do psicólogo é o lugar mais seguro do mundo. Lá não tem julgamento. Só você, o profissional e a verdade. Terceiro, pare de tratar as pessoas que você ama como suspeitas. Isso é difícil. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Cada vez que você vai verificar o celular do parceiro sem permissão, para, respira, pergunta a si mesmo: eu tenho uma prova real de que aconteceu algo? Ou é minha cabeça criando? Na maioria das vezes, na esmagadora maioria, é sua cabeça criando. E se a resposta for é minha cabeça, a ação correta não é verificar o celular, é registrar o pensamento. Reconhecê-lo como ansiedade, não como realidade. E se precisar, entrar em contato com seu terapeuta. Quarto, seja honesto com quem você ama. O Rafael só conseguiu começar a se curar quando foi honesto com a Camila. Completamente honesto. Sobre o pai, sobre o trauma, sobre tudo. Eu não estou dizendo que você precisa despejar tudo de uma vez. Mas a conversa precisa acontecer. Seu parceiro ou parceira merece entender o que está acontecendo dentro de você. Não para justificar os comportamentos, mas para que vocês possam enfrentar juntos. A vulnerabilidade é aterrorizante para quem cresceu aprendendo que se mostrar fraco é perigoso. Mas a vulnerabilidade também é a única porta que abre para a conexão real. Quinto, cuide das outras relações também. Rafael perdeu amigos. Perdeu empregos. Se isolou. Insegurança não fica contida numa área. Ela se espalha. Preste atenção. Se você está se isolando, se está brigando com todo mundo, se está perdendo conexões importantes, isso é um sinal. Não de que as pessoas são ruins. É um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção. Sexto, você merece ser amado. Essa talvez seja a parte mais difícil de ouvir, especialmente se você passou a vida inteira recebendo mensagens diferentes. Mas é verdade. Você não é o seu pai. Você não é seu trauma. Você não é a pior versão de si mesmo. Você é uma pessoa que sofreu, que carrega feridas, e que, se escolher, pode trabalhar essas feridas e viver de forma diferente. Você merece amor. Amor saudável. Amor sem medo. E isso começa quando você para de se sabotar. Se você é a Camila. Primeiro, o que está acontecendo com você tem nome. Se o seu parceiro ou parceira te faz sentir que você é louca, que você está fazendo algo errado quando não está, que precisa se justificar constantemente, que é monitorada, isso tem nome. É abuso emocional. E não é culpa sua. Você não fez nada para merecer isso. A insegurança do outro não é responsabilidade sua. Segundo, amar alguém não significa aceitar qualquer coisa. Amor é lindo. Compromisso é bonito. Lutar por um relacionamento tem valor. Mas existe um limite. E só você sabe onde está esse limite para você. Se você está se perdendo em função de tentar salvar outra pessoa, se você está adoecendo, se você está se tornando uma sombra de quem você era, isso é um sinal de que você também precisa de ajuda. E que talvez o amor, por maior que seja, não seja suficiente por si só. Terceiro, você não pode curar ninguém sozinha. Essa é uma verdade que muitas pessoas precisam ouvir. Você pode amar com tudo que tem. Pode dar todo o suporte do mundo. Mas a cura do outro não depende de você. Depende dele. Da escolha dele de buscar ajuda, de encarar a verdade, de trabalhar nos próprios padrões. O que você pode fazer é criar um ambiente de segurança e amor.
O que você não pode fazer é substituir um psicólogo. Quarto, cuide de você também. Terapia não é só para quem está com o problema aparente. Quem convive com insegurança patológica de outra pessoa também precisa de apoio. Você também carrega feridas. Você também precisa de espaço para processar. Busque sua própria terapia, seus próprios amigos, sua própria rede de apoio. Não abandone sua identidade em função de um relacionamento, por mais amoroso que seja. Quinto, se precisar ir, vá. Sem culpa. Se você fez tudo o que podia. Se você amou com tudo que tinha. Se você esperou, apoiou, permaneceu, e ainda assim a situação não muda, a pessoa não busca ajuda, os comportamentos continuam. Você tem o direito de ir embora. Não é abandono. Não é fraqueza. Não é falta de amor. É autopreservação. E autopreservação é sagrada. Pessoal, histórias como essa existem para nos lembrar de uma coisa fundamental. A maioria das pessoas que machuca outras pessoas está, ela mesma, profundamente machucada. Isso não é desculpa. Nunca é desculpa. Comportamentos têm consequências, e ninguém está obrigado a aceitar ser machucado em nome da compreensão. Mas é um convite para olhar mais fundo, para ir além do comportamento e perguntar: o que está por baixo disso? Para si mesmo, para quem você ama, para quem você julga. O Rafael quase perdeu tudo, mas ele escolheu a verdade no último momento. E a Camila, com uma força que eu sinceramente admiro, escolheu ficar e lutar junto. Nem todo mundo vai ter um final assim. E tudo bem. Cada história é única. Cada pessoa tem seus próprios limites, sua própria jornada. Mas o que todos podemos levar é isto: saúde mental não é luxo. É necessidade. Buscar ajuda não é fraqueza. É o ato mais corajoso que existe. E você, quem quer que você seja, onde quer que você esteja, merece viver sem o peso de feridas que nunca foram cuidadas. Se essa história tocou em algo dentro de você, por favor, não ignore esse toque. Presta atenção. Conversa com alguém. Busca ajuda. Você não precisa chegar no fundo do poço para decidir mudar. Obrigado por assistir até o final. Isso significa muito. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que possa precisar. Às vezes, a pessoa certa precisa ouvir a história certa na hora certa. Até a próxima!